Bom, então começamos aí mais uma reunião da Câmara Setorial do Teatro aqui de Poços de Caldas. Além de mim, né, Valber, estamos aqui com a Karine Michelucci, a Rose de Paroles e a Juliana de Almeida. A nossa pauta hoje estava a atualização, né, dos editais municipais e as demandas dos grupos e artistas locais. Sobre os editais, antes de começar, só queria justificar aí a minha ausência na última reunião do conselho, que eu estava trabalhando, gravando um filme, e aí não consegui estar presente. A Juliana, que é a suplente, também não pôde, por motivos pessoais. Mas a reunião está gravada, então dá para todo mundo assistir, eu recomendo que todo mundo assista. Nessa reunião, teve uma convidada que veio falar sobre pontos de cultura, então ela tem uma fala muito assertiva sobre pontos de cultura, diferenciando o que seria um ponto de cultura, o que seria um espaço cultural. Então fica a minha recomendação para todo mundo assistir a última reunião do Conselho, que girou principalmente em torno disso. Acabou de entrar aqui também na reunião, grupo de teatro rua, bem-vindos. A gente está na primeira pauta, que são as atualizações dos editais. Mas antes estou comentando como foi a última reunião do Conselho e sugerindo que todo mundo assista, tá no canal Poços Curtir em Casa, que é o canal gerenciado pela Secult. E aí, sobre os editais, um edital que é um edital específico do teatro, embora artistas das outras áreas também participam, que é o FET, né? Festival Estudantil de Teatro. Saiu o edital, agora encerrou as inscrições, foi na segunda-feira, e aí muito provavelmente eles não conseguiram seguir o cronograma lá por questões que o Gustavo explicou, de não ter dado tempo do edital, passar pelo jurídico, passar por todos os processos burocráticos que precisa passar até chegar no Diário Oficial. Mas esse é um edital que está acontecendo, um edital bem simplificado. Os artistas mandam as suas comprovações, basicamente é a sua documentação e as suas comprovações artísticas. Como se diz, o edital já tem um preço estabelecido, que é 4.500 para cada artista que for contratado. Dá para ser contratado pelo próprio MEI, né? Pelo que eu me lembro e pelo que está escrito no edital, né? E esse é um edital que está indo aí pro seu terceiro ano consecutivo. Então, ano passado teve, ano retrasado teve, e a ideia é que a gente aprimore ele cada vez mais. Então, boa sorte para todo mundo que se inscreveu. E é isso sobre o FET. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ou eu posso passar para o próximo também. E comentam no final, vocês que sabem. Não sei se alguém teve dificuldade de se inscrever e tudo mais. Bom, o outro edital também que saiu foi o do Júlio Fest, com uma grande questão, que foi a cláusula de precisar comprovar preço com 3 notas fiscais. Então, a realidade é que muitos artistas não tinham as notas, né? Mas é o meio de contratação que, por enquanto, está vigorando não só na cidade, mas no país. Parece que tem um movimento aí de prefeitos lá em Brasília essas semanas e para aprovar uma lei que facilita a contratação de artistas e que dá uma seguridade legal para as prefeituras
nessa contratação por inexigibilidade, que é o formato que atualmente acontece, as contratações. Então, isso ainda foi aprovado no Senado, mas ainda precisa ser aprovado na Câmara, e então a movimentação dentro disso continua. Do mesmo modo que aconteceu aquela mobilização pelo Discentra, então algumas demandas aqui nossas dependem também de alguns andamentos em outros níveis, né, em outras esferas. Mas apesar de precisar de 3 notas fiscais, boa noite aí ao Gui Guerreiro, que chegou agora também, deixar registrada a presença dele. Apesar, aliás, de ter sido obrigatória as 3 notas para comprovar o preço, a informação é que o número de inscrições esse ano foi 20% a mais do que ano passado. Então, por mais que o processo de profissionalização da cena demandem da gente algumas coisas que não demandavam antes, existem uma boa parte dos artistas que estão conseguindo se articular, e a nossa ideia é que quem não consiga se articular, colhe quem está conseguindo se articular para que a cena do teatro consiga acessar o máximo de recurso público possível ao longo do ano. Por toda a questão histórica da cena mesmo, e porque é o nosso mercado cultural, né? Então a gente tem que achar maneiras de que seja sustentável, né? Para os grupos e para os artistas. Na última reunião a gente tinha falado também do prêmio, que a pauta continua a mesma. Estamos aguardando o pagamento daqueles que foram aprovados no ano passado. A gente tinha deliberado na última reunião que a gente assinaria a carta que a Câmara Setorial do Circo e da Dança, que estão envolvidas nos prêmios, estava a fim de fazer para que o prêmio, para colocar a nossa posição, quais são os nossos desejos, etc. e tal. Sobretudo sobre a questão de ser apresentado junto com o Júlio Fest. E aí, mais em contato com a Secult, a sugestão que o Gustavo deu foi que não houvesse nem intermediação da Câmara Setorial. Que assim que receber o dinheiro, a gente, todos os aprovados, os proponentes e tal, se reúne com a Secretaria de Cultura para deliberar qual é a melhor solução para a gente realizar da melhor forma possível os prêmios. Então, esse valor que chega aproximadamente a 250 mil, pelo que o Gustavo falou na última reunião, já está lá na Fazenda, e é aquela história, assim que tiver dinheiro, vai pingar o recurso. Não sei se alguém aqui, sei que a Karine está no prêmio, não sei se mais alguém está no prêmio, se já assinou o recibo, se tem alguma informação nesse sentido, mas eu acredito que para o Gustavo falar que já está lá na Fazenda é porque todo mundo já deve ter assinado, certo? Então essa é a atualização do prêmio. O outro edital que estava aberto é o PNAB Oportunidades. A Ju acabou de comentar aqui no chat que ela está no prêmio. Você quer falar aí, Ju, em que pé que tá? Se já assinou mesmo? Se tem alguma pendência, alguma informação além dessa que eu passei?
Então, foi isso mesmo que você falou. Já faz um tempão já que eu fui lá, assinei, e aí eles ficaram de avisar quando que ia ser e que provavelmente a gente só ia apresentar quando já tivesse com o dinheiro para não ter esse problema aí de atrasar. Então essa é a atualização que se mantém. A Karine falou aqui no chat que já tem umas 3 semanas que ela também assinou o recibo. O Gustavo disse que faria uma reunião após o pagamento. A Karine disse aqui no chat também. Então essa esse é o pé que tá o prêmio. A gente ainda continua na mesma pauta do mês passado. Sobre a PNAB, aí a Karine trouxe informação também que seria fim de julho e começo de agosto. Muito provavelmente essa reunião vai conseguir deliberar uma boa data. A Secretaria de Cultura sempre está aberta às nossas sugestões e a encontrar um meio do caminho para essas deliberações. Boa noite, Ivan, que chegou agora também, deixar registrada a presença. Estamos aqui falando na pauta das atualizações dos editais. Já falamos do FET, do Júlio Fest, estamos terminando de atualizar aqui sobre os prêmios para passar para a PNAB. E aí é isso. Então tem também o edital da Aldir Blanc, que, por exemplo, a galera do audiovisual está com um prazo estourado por outros motivos e estão negociando com a Secult as datas das entregas. Então, em relação a isso, a gente tem uma boa comunicação com a Secult para definir um bom horário e uma boa data para a gente apresentar. Aí, o último edital desses que abriu e finalizou essas semanas é o da PNAB Oportunidades, né? Que é exatamente igual o que teve na Lab. Acredito que grande parte aqui da cena teatral tenha conseguido acessar o da Lab, né? Que foram os dos intercâmbios. E esse da PNAB é igual e semelhante. Tem o relato da Secult na última reunião, tá lá. Reforço o convite para todo mundo assistir a reunião que ficou gravada. De que alguns artistas que aprovaram Lab ainda não conseguiram entregar. Eu, por exemplo, falto entregar a oficina de contrapartida e a orientação da Secult é que a gente consiga ao máximo atualizar essas pendências para não ficar com pendência na hora das avaliações dos próximos editais. Porque se tiver com prestação de contas atrasada, se tiver com ações atrasadas, você pode ser desclassificado dos outros editais, né? Porque teoricamente você vai estar com prestação de conta aberta. O prazo limite para entregar a contrapartida, 30 de julho, a Karine colocou aqui no chat. Então, ficar junho, ela corrigiu. Então, ficar atento em relação a isso para ninguém ficar de fora dos editais. Esse é um edital que dá para colocar um valor de cachê um pouco mais compatível com o mercado, porque é um edital de bolsa, então não demanda fazer prestação de contas, então é um edital muito facilitado para que o artista consiga acessar o recurso, fazer o seu intercâmbio
ir para onde tiver que ir, né? Pagar o, o transporte, pagar a alimentação, pagar a hospedagem, pagar a diária do artista, que vai estar lá nesse momento de pesquisa nos festivais, nos cursos e etc. E o artista retorna com essa bagagem para dar uma oficina para a galera aqui da cidade, para uma galera da cena. E eu acho que esse formato de edital é um formato que vai suprir uma lacuna do que a gente não tem um programa de formação bem estabelecido no sistema municipal de cultura. Então, o Júlio Fest, por exemplo, não tem mais propostas de formação, os editais de formação vão depender dos artistas mandarem para o patrocínio direto, por exemplo, ou para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A Karine falou aqui de oficina e roda de conversa também, que os dois são válidos como contrapartida para esses projetos. E aí é um edital simplificado, dá tanto para você disputar a bolsa individualmente, quanto para você disputar a bolsa com um grupo. A minha sugestão, obviamente, é que as pessoas disputem a bolsa individualmente, para que consigam se pagar um cachê digno, um cachê razoável, e é uma oportunidade também de suprir esses meses que a gente fica sem acesso a recurso público, né? Agora, uma coisa muito importante sobre as atualizações editais, para a gente já abrir a roda aqui para as demandas dos grupos, são os editais do Estado, da PNAB. Tanto o da Paulo Gustavo, só um minutinho. Ô Yuri, abaixa um pouco aí, por favor, velho. Tanto os editais da Lab, que teve muito recurso para o Estado, e agora o PNAB vai ter mais de 100 milhões. Então, assim, 100 milhões é muito dinheiro. É a oportunidade dos grupos escreverem novos textos para os seus grupos, dos grupos fazerem circulação com os espetáculos que estão aí. Teve um edital na Lab, que muito provavelmente vai ter também na PNAB no Estado, que era muito parecido com esse edital de bolsa que tem aqui em Poços, que tem agora na PNAB. Eu, por exemplo, mandei o mesmo projeto que eu mandei para esse edital de oportunidades da Lab, eu mandei para o Estado, exatamente Ctrl+C, Ctrl+V, fiz pequenos ajustes e consegui aprovar um volume de grana muito maior do que a gente conseguiria aprovar aqui na cidade. Então, assim, os ovos de ouro, vamos dizer assim, estão nos editais do Estado. Então, a gente precisa estar atento a eles e conseguir disputar o máximo de recurso possível, porque se a gente está vindo de um período muito difícil, de seca, de recursos, né? A gente passou pela pandemia, passou por tantas coisas nesses últimos anos. Então, esses próximos 5 anos, que vai ter a PNAB, é a oportunidade dos grupos e dos artistas rodarem com seus trabalhos e ganharem uma grana. Então, fica aí o meu alerta para todo mundo se ligar nos editais do Estado. E estou à disposição também para quem precisar de ajuda, para entender como funciona e tudo mais. Eles sempre fazem live também de tirar dúvidas, então quem já está habituado a escrever projeto para o município não vai ter dificuldade de escrever projeto para o Estado.
A dificuldade maior vai ser de acessar a plataforma, que às vezes é uma linguagem específica, mas a nível de conteúdo, os projetos daqui estão muito capacitados para disputar edital aí de R$ 25.000, de 40, de 50, de 100, 200. Então, estamos nessa. A Maria Fernanda disse aqui no chat: eu entrei só agora na reunião, não sei se já foi falado, mas o edital de Arraiá de Posse não vai ter mesmo? Eu não sei dessa informação, ô Maria. Geralmente não, né? Originalmente, o edital do Arraiá é um edital da Secretaria de Turismo. Então, saiu no Instagram da TV Poços ontem. A Secretaria de Turismo é um mistério, né? Então, assim, a gente não sabe quais são as diretrizes que orientam, né, a Secretaria de Turismo. A gente sabe que as diretrizes que orientam a Secretaria de Cultura é o Plano Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura. A gente, enquanto conselho, já tentou aproximação com a Secretaria de Turismo para tentar conciliar esses calendários, mas é um diálogo muito difícil, assim. Essa é a atualização que eu posso dar. O edital que eu não botei aqui é o edital também, porque não é da Secretaria de Cultura, é da Promoção Social, é o edital da Promoção Social, que também tem um volume de recurso parecido com o do patrocínio direto, que é um edital que vale a pena estar no nosso calendário de editais para mandar propostas da nossa cena, né, da cena do teatro. Das atualizações dos editais, eu acho que era isso, as informações que eu tinha. Aí agora vamos abrir aí a roda para quem quiser comentar dos editais, mas também já abrindo a nossa segunda pauta, que é as demandas dos grupos e dos artistas para serem levadas para a próxima reunião. Fiquem à vontade. Boa noite, Jaque Ferrari, acabou de chegar. E aí? Alguma demanda para a próxima reunião? Alguma dúvida sobre os editais, sobre o calendário que está rolando? Jaque levantou a mão, pode falar, Jaque. Não, eu fui apertar para falar e apertei errado. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, enquanto vocês pensam se tem alguma demanda, alguma coisa, só mais uma atualização. Na última reunião, o Diego trouxe uma demanda que apareceu lá na Câmara Setorial da Música. Do Conselho escreveu uma carta da Cultura para entregar para todos e todas as candidatas a prefeito que sair agora logo menos nas eleições.
Então, muito provavelmente, o conselho vai tentar construir essa carta para enviar para as candidaturas. Então, sobre esse assunto, é muito importante a gente tentar articular uma candidatura da cultura. Muito provavelmente essas conversas vão começar logo mais assim que começar propriamente o período eleitoral. E é bom a gente estar atento a isso, porque faz muita diferença na hora. Tem coisas que o conselho não consegue resolver. Isso a gente precisa entender. Tem coisas que o conselho não tem força política para resolver. E aí tem que ser outras instâncias. Então, para a gente ganhar força política, a gente tem que estar cada vez mais articulado aí com a cena política da cidade. A Maria colocou aqui no chat, abrindo o momento de dúvidas e demandas. Eu conversei com o Gustavo sobre a questão das notas que têm que ser apresentadas pelos artistas no Júlio Fest e sobre a questão de inexigibilidade. A meu ver, não era necessária essa apresentação dessa nota pelos grupos de teatro. O Gustavo falou disso na última reunião também, que esse é um grande questionamento assim, sobre essa questão tanto dos pagamentos quanto essa questão da nota. E aí eu recomendo que a gente assista a reunião novamente para entender o que é esse movimento dos prefeitos que vem acontecendo lá em Brasília nesses últimos dias, para tentar aprovar uma lei que facilita a contratação dos artistas. Assim, eu francamente não acredito que a Secretaria de Cultura vai inventar uma regra, vai inventar um obstáculo sem justificativa pro processo seletivo. Principalmente que, por exemplo, a gente tem esses editais da PNAB, é um edital que é completamente facilitado, entendeu? O edital do FET é um edital completamente facilitado. Então, a tendência da Secult é tentar facilitar a contratação, tanto para a gente quanto para eles. Porque o que a secretaria não quer é que, e o que ninguém quer, é que uma prestação de contas fique enroscada e o artista tenha que devolver dinheiro de ação ou coisas do tipo. Estou dizendo aqui os argumentos que o Gustavo trouxe na reunião. Porque casos de inexigibilidade seriam artistas famosos nacionalmente, digamos assim, de acordo com a lei de licitação. Então, e aí, mas isso esbarra na procuradoria de fazer um processo que consiga atender às demandas da lei, entendeu? A cena teatral e toda a cena de uma maneira geral, a tendência dela é se profissionalizar. Então a gente também precisa não lutar contra a profissionalização, porque há 10 anos atrás tinha uma empresa que era Círculo de Artes, que representava todos os artistas, fazia a contratação de todos os artistas, que era naquele momento o meio legal que a prefeitura arrumou de conseguir fazer o recurso chegar na classe teatral.
teatral não, né? Na classe como um todo. Então, assim, hoje existem outras empresas, hoje existem os MEIs, então, tipo assim, a tendência é que isso não retroceda, a tendência é que isso cada vez mais aumente e que não dê para prestar um serviço para um projeto cultural sem passar uma nota fiscal, entendeu? Então, o Plano Municipal de Cultura prevê a profissionalização da cena. E a profissionalização da cena vai passar pela organização dos grupos, dos artistas, de venderem os seus serviços a partir do seu meio. Então, tipo, os projetos do incentivo direto, quando você vai realizar uma ação, você realiza e faz uma nota do serviço que você está fazendo para o proponente do projeto. Então, isso gera uma nota. Então, óbvio que para quem está começando, para quem está entrando na cena e tudo mais, isso é uma dificuldade a mais, se profissionalizar. Mas é uma dificuldade inevitável, me parece, tá? Eu posso estar enganado também, mas me parece que pode ser isso. A tendência é a gente se profissionalizar. Quando o SESC vai contratar a gente, eles pedem para a gente comprovar o preço com nota fiscal também. Então, daria, se for possível, em alguns editais, facilitar, como é o caso do FET, como é o caso da PNAB, não tem motivo para a Secretaria de Cultura querer colocar uma pedra no caminho, entendeu? Porque aí é mais 800 pessoas enchendo o ouvido deles de reclamação. Então, né, a gente, vendo em retrospectiva, a gente precisa levar em consideração que existe uma grande boa vontade da Secretaria de Cultura em facilitar todos esses processos de contratação. Eu não embarco em teoria da conspiração de que existe uma vontade de dificultar, entendeu? Porque na prática do dia a dia isso não acontece. Mas eu posso estar enganado também, tá? É só um palpite. Mais alguma coisa sobre os editais que rolou ou sobre demandas para levar para a próxima reunião? Bom, esses eram os pontos da nossa pauta da reunião desse mês. A próxima reunião sempre é marcada depois da reunião do conselho. Então, aconteceu a reunião do conselho, eu mando uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, faço uma enquete para ver qual é o dia daquela semana que melhor atende o maior número de pessoas. E nesse dia a gente se encontra e tem a reunião. Eu tenho gravado as reuniões, as reuniões desse ano têm sido gravadas, porque isso facilita para mim nessa questão de registrar a informação e passar a informação para frente. Então a live fica salva lá no canal da Câmara Setorial do Teatro. Para quem quiser assistir depois, do mesmo modo que as lives do Conselho Municipal de Cultura também ficam disponíveis para quem quiser assistir depois. Esse espaço da Câmara Setorial é o espaço que a gente tem para discutir enquanto sociedade civil as melhorias que a gente precisa implementar para as políticas públicas da cidade. E
E é isso, convidem os grupos, convidem os artistas a participarem. O grupo continua aberto durante o mês todo, então as demandas também podem ser apresentadas por lá. E eu sigo à disposição, além da Juliana também de Almeida, que é a suplente da cadeira nesse mandato do Conselho. As reuniões do Conselho geralmente acontecem na primeira terça-feira do mês, mas dependendo do fluxo de trabalho da Secretaria de Cultura e dos conselheiros, essas datas são realocadas. A Maria Fernanda disse aqui que não está embarcando em teorias, está falando de acordo com a lei. Eu sei que sim, Maria Fernanda, eu não duvido não. Mas é que esse entendimento, para chegar lá na Procuradoria, para aceitar que seja do modo como a gente acha que deve ser, ele precisa ganhar força política, entendeu? Por mais que a gente esteja amparado pela lei, as prerrogativas são por exemplo, as prerrogativas da criação de editais, do modo como esse gerenciamento vai se dar, é da prefeitura, né? Da Secretaria de Cultura, que está subordinada à prefeitura e que, durante uma gestão, fica subordinada a um aspecto político, entendeu? Por mais que a gente discorde ou concorde, então essa é a prerrogativa de quem ganha a eleição, entendeu? Você gerir e muitas vezes essa força política te dá a capacidade de que o seu entendimento seja aquele que vigore. Para a gente conseguir uma transformação a esse nível, a gente precisa ganhar força política. E aí, nesse sentido, a gente continua construindo aos poucos dentro desses diálogos e dessas negociações que acontecem dentro do Conselho. O Conselho vai sentar na mesa para conversar com qualquer prefeito que for eleito, entendeu? Porque essa é uma obrigação do Conselho, negociar, seja com quem for. Então, independente de quem ganhar a eleição, a gente vai sentar, vai negociar e vai tentar avançar as nossas pautas. Essa pauta das notas e essa pauta dos pagamentos, a gente está num momento que a gente não tem força política para conseguir fazer ela avançar, entendeu? É só isso que eu estou dizendo assim. Nesse momento, a gente está desarticulado e sem força política para avançar nesse sentido. Então, aos poucos o cenário vai avançando. É preciso entender que o tempo da administração pública é diferente do tempo da vida comum, assim. Mas se a gente olha em retrospecto, a gente vê o quanto a gente avançou desde a época que tinha só a Círculo de Artes representando os artistas na cidade, até hoje que tem uma infinidade de empresas, uma infinidade de MEIs, grupos vendendo projetos para a prefeitura, para os hotéis, para a iniciativa privada. E essa é a tendência, o mercado crescer cada vez mais. A gente só precisa estar atento a gente enquanto artista, a como eu consigo rentabilizar cada vez mais o meu trabalho. E se para rentabilizar o meu trabalho eu preciso me profissionalizar, preciso fazer nota fiscal, etc e tal, mano, não vai ter como fugir disso. Eu acho.
Posso estar enganado também. Enfim, a Juliana falou aqui pra gente finalizar, se ninguém mais quiser fazer algum apontamento. Completamente desarticulados politicamente pelos candidatos a vereadores, nenhum da cultura. Eu ouvi falar que teria um mandato coletivo, Ju, mas preciso confirmar a informação. Então, esse diálogo vai esquentar um pouco mais agora nos próximos meses com o início do processo eleitoral, né? E o Conselho está tentando articular essa carta para mandar para todas as candidaturas e a gente também vai tentando se articular na medida do possível dentro dos nossos grupos de trabalho, certo? Então, eu encerro a minha fala aqui e deixo aberto para quem quiser fazer alguma consideração. Bom, gente, então se ninguém tem mais... Bom, gente, então se ninguém tem mais nenhuma demanda a trazer, vamos encerrar aqui a reunião. Essa reunião vai ficar gravada lá no canal Terceiro Sinal da Câmara Setorial do Teatro. É o canal que a gente fez algumas entrevistas no período da pandemia e tudo mais. O link eu sempre mando pelo grupo do WhatsApp, que eu acho que todo mundo que tá aqui tá lá. Mas se você não tá e tá assistindo essa live depois, para entrar no grupo do WhatsApp é só acessar o Instagram CastPocus e no Instagram tem um link na bio para acessar o grupo. Lá que a gente passa todas as informações e atualizações que vão aparecendo ao longo do mês. E é aqui na reunião que a gente debate essas demandas. Tá certo? Então, boa noite a todo mundo. Boa sorte a todo mundo que se inscreveu aí nos editais. Boa sorte também nos editais estaduais. Que a gente consiga trazer o máximo de recurso aí para nossa cena. Então, é isso. Está oficialmente encerrada a reunião da Cast.